A palavra de Deus. Quantos têm fome de Deus? Glória a Deus. Então o Senhor hoje vai saciar a sua fome, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa obra está, irmãos, indo muito bem, amém? Estamos aí, a obra não parou e não vai parar, diga amém. Nós vamos marcar a data da inauguração do nosso novo prédio. Estamos nos planejando para inaugurar em agosto, amém? Agosto de Deus, estou brincando. É no mês de agosto, ou seja, amanhã já é julho, não é isso? Amanhã é dia 1º? Então, em agosto, ou seja, daqui um mês e alguns dias, nós vamos estar inaugurando o nosso novo prédio, amém? Estamos enmaçando, estamos quase concluindo quase todo o prédio na parte de massa, que vai ficar somente esperando para pintar. Nós vamos pintar por último, né? Porque como ainda está tendo obra lá, você sabe que as pessoas não vão tomar cuidado, né? Pedreiro, vários trabalhadores lá dentro vai sujar as paredes. Então a gente vai deixar para pintar por último, amém? Porém, o nosso palco, quem aqui ofertou para revestir o nosso palco? Só isso? Foi só isso não? Vou dar mais uma oportunidade. Quem aqui ofertou para a gente comprar o porcelanato do palco? Levanta a mão. Glória, só foi isso, já compramos. Acho que Deus multiplicou então, né? Então a grande maioria já entregou a sua oferta, amém? Levanta a sua mão, deixa eu abençoar a tua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa, prospera, multiplica. Deus, que os teus filhos, que o teu povo não tenha falta de nada. Que eles vejam se cumprir nas suas vidas a tua provisão, a tua abundância, Senhor. Que possamos ser como Abraão, meu Deus, que creu, Senhor. Além, meu Deus, antes de se concretizar, ele já acreditava que Deus iria prover na sua vida. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. De todas as pessoas que ofertaram, falta só 4 pessoas, né? Algumas deram uma data para entregar a sua oferta até dia 1º, se eu não me engano. Se você não pôde, quer fazer a sua oferta, cumprir a sua palavra, você me procura e diz a data que você vai estar podendo honrar com a sua oferta. Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Amém? Quem trouxe Bíblia? Não pode andar sem palavra não, amém? Está todo mundo com Bíblia aí? Bíblia virtual, Bíblia do papel, não acredito. Glória a Deus. Você vai ter a palavra aqui na tela. Mas não perca esse bom hábito de andar com a palavra de Deus. Amém? É muito bom a gente analisar as escrituras, né? A gente vai ter a palavra na tela, mas é legal quando você abre a Bíblia de papel ou a virtual, né? Desde que você acompanhe, né? A de papel, para mim, ela é indispensável. Para quem mais aqui? Estamos ficando tudo, né? Todo mundo está na tecnologia, né? O que é bem-vindo, porque você está dentro do ônibus, na fila do banco, lá na hora do almoço na sua empresa, você tem a Bíblia aqui, não é verdade? Você pode abrir, você pode se alimentar, você pode compartilhar. Imagina uma situação, o Espírito Santo traz um versículo na tua mente para aquela pessoa, naquele momento, e aí você, meu Deus, onde está? Você vai aqui no celular, deixa eu ler aqui para você uma palavra de Deus. Amém? Então, isso faz toda a diferença. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é deixando tudo para seguir Jesus. Diz para a pessoa que está ao seu lado, deixando tudo para seguir Jesus. Fale, e aí, você também vai deixar? Glória a Deus. Lucas 18, do verso 18 ao 30, está escrito assim. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Verso 21. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele.
Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aos que ouviram isso, perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade de ter a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos, Jesus, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração para compreender a tua palavra, a tua poderosa palavra. Deus, que nessa noite, todos que entraram neste lugar, Senhor, possa compreender a tua mensagem, a tua palavra, aquela que tem poder de salvar o homem. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Dê mais um aplauso a Jesus. Deixando tudo para seguir Jesus. Seguir Jesus não é uma obrigação. Quem acha que é obrigado a seguir Jesus aqui? Não. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, amém? Então, seguir Jesus não é uma obrigação. Pelo contrário, é uma satisfação. Quem pode dizer amém? Amém. Só quem acha que é uma satisfação seguir Jesus, diga amém. Amém. Então, seguir Jesus é uma satisfação. E o que é satisfação? É prazer. É prazeroso. Um cristão genuíno, verdadeiro, que está firmado na palavra, ele não acha chato ser crente. Pelo contrário, ele entende que ele é até diferente. Amém? Que o que ele tem na sua vida vale muito mais do que todo o ouro e toda a prata desse mundo. Amém? Ninguém é obrigado a ser crente, mas é muito bom ser crente. Sim ou não? Sim. Só 30%? Ou dá mais uma oportunidade? Amém? Ninguém é obrigado a ser crente, mas é muito bom ser crente. Amém? Amém. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Mas é muito bom ser crente. É verdade ou não é, irmão? Quem é crente de verdade sabe que é. É um prazer, é uma maravilha, é gostoso, é leve, né? Tudo, irmãos, na vida é muito mais fácil para quem é um verdadeiro cristão. Tudo se torna mais fácil. Por quê? Pergunte, por quê, pastor? Porque você não está sozinho. É ou não é verdade? Você não está sozinho, você não anda sozinho. Você não caminha sozinho. Você não entra em guerra sozinho, você não enfrenta a batalha sozinho. Jesus sempre vai estar ao seu lado. Amém? Seguir Jesus exige algumas renúncias. Isso é verdade ou não é? Sim, é verdade. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, a Bíblia diz: aquele que quer seguir-me, lembre que o tema é deixando tudo para... O que o tema diz? Deixando tudo para seguir Jesus. Deixando tudo para seguir Jesus. Amém? E a Bíblia diz em Mateus 16, versículo 24, aquele que quer vir após mim, tome a sua e siga-me. Ou seja, seguir Jesus é top, andar com Jesus é bom demais, mas exige algumas renúncias. Fato, verdadeiro, isso é verdade. Sim ou não? Exige algumas renúncias. Porém, irmãos, essas renúncias, quando uma pessoa é crente de verdade,
essas renúncias para ela não se tornam peso. Quando você vê alguém murmurando, reclamando, porque essa vida é muito difícil, não pode isso, não pode aquilo outro. Isso é verdade? Não. A Bíblia diz que tudo me é lícito, porém, não é tudo que me convém. Quem está entendendo isso? Então, as renúncias que nós fazemos é porque não convém. Quem está entendendo aqui? Não convém aquilo para nós. Por exemplo, convém para um crente verdadeiro tomar cachaça? Claro que não. Eu vou tomar só uma porque Jesus bebeu vinho. Meu irmão, Jesus também ressuscitou mortos. Você está ressuscitando? Não está, né? Mas quer ficar... Então não convém. Por isso que as renúncias para o cristão não são peso. Quem pode dizer amém? Amém. Não é peso. Meu Deus, o crente tem que orar todo dia. Para o crente verdadeiro é um prazer ir para o secreto com o seu Deus. É um prazer. Agora eu vou orar. Senhor Jesus, que privilégio esse encontro contigo. Eu me sinto tão bem na tua presença. Amém ou não amém, crente? Amém. Então é um privilégio, não é ruim, é prazeroso. Então as renúncias que nós fazemos é as renúncias que o nosso mestre nos disse que tinha que fazer. Amém? E lembrando que toda renúncia vai trazer uma recompensa. Sim ou não? Nós sabemos disso. Por exemplo, a pessoa que quer ser saudável, ela vai renunciar o quê? Ela vai renunciar a x-salada. Sim ou não? Ela vai renunciar a Coca-Cola. Sim ou não? Ela vai ficar pior renunciando a essas coisas? Pelo contrário, vai ter mais saúde. Vai ter mais saúde. Então não convém, por isso que nós renunciamos. É claro que eu não estou resumindo em x-salada e Coca-Cola, amém? Eu estou só dando um exemplo da nossa saúde. Por exemplo, quem não cuida da saúde, quem não cuidar da saúde daqui para frente, o que vai acontecer? Vai viver menos, vai morrer mais rápido, é verdade. Tantas informações que nós temos hoje em dia, continuar se enchendo de besteira, vai levar a gente para onde? Não vai levar a gente para um bom lugar. Não vai levar. A maioria das doenças está provado que é por causa da alimentação. Sim ou não? Todo mundo ficou tenso, porque comer é algo que a nossa carne ama. Sim ou não? Comer deixa a gente, meu Deus, sair daqui eu pegar aquela pizza. Quem quer sair daqui para comer aquela salada? Deixa para lá. Continuando. Então, existe renúncias no reino de Deus, sim ou não? Sim. Mais uma vez, existe renúncias no reino de Deus, sim ou não? Sim. Existe, mas os benefícios e as recompensas, preste atenção, é para essa vida, diga amém, amém. E para a vida futura. Então, preste atenção, a Bíblia diz, maldito homem, ou que espera em Deus somente nessa vida. Que espera só aqui. Não, aqui vai ser tudo. Depois daqui, eu não sei. Não, nós pensamos em vida eterna, sim ou não? Sim. Se você é crente em Jesus Cristo, você aguarda a sua vinda, amém? Glória a Deus. Então é claro que renúncias, irmãos, elas vão trazer benefícios. Se isso acontece na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum, na nossa vida diária, quem não renunciou tanta coisa aqui para fazer uma faculdade? Muita gente. Quem não renunciou aqui relacionamentos errados para esperar em Deus? Tanta gente. E quem não renunciar, vai quebrar a cara. Essa é a verdade. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É ou não é? Então, depois que você e eu temos acesso à palavra de Deus, temos a informação da palavra de Deus, conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, não adianta, irmãos, se enganar fazendo o errado. É ou não é? Porque um dia a recompensa vai vir. Seja ela para o bem
e seja ela para o lado negativo. Para seguirmos Jesus de verdade, temos que deixar tudo. Quem vai entender isso aqui? Então repita comigo, para seguir Jesus de verdade, temos que deixar tudo. Mais uma vez, para seguirmos Jesus de verdade, temos que deixar tudo. E tem muito crente seguindo Jesus sem deixar nada. Sem deixar nada. Não está seguindo Jesus de fato. Porque não tem coragem de renunciar a um desejo. Não tem coragem de renunciar a nada. Mas, pastor, me diga o que nós temos que renunciar para seguir Jesus de verdade. Quem quer ouvir isso? Diz amém. Amém. Precisamos deixar tudo. Agora, tudo o quê? Tudo que nos atrapalha de seguir Jesus. Se é algo que está atrapalhando, é isso que temos que deixar. Quem está compreendendo? Amém. Nós temos que deixar tudo. Ai, meu Deus, e a minha vida agora? Não. Você e eu temos que deixar tudo que nos atrapalha de seguir Jesus. Amém. Você está entendendo isso? Não é deixar tudo, é deixar tudo que nos atrapalha de seguir Jesus. E eu e você sabemos o que nos atrapalha de seguir Jesus. É ou não é verdade? De se aproximar de Jesus, de obedecer Jesus, de glorificar Jesus, de seguir Jesus. Nós sabemos. E isso, irmãos, é para nós, diga para mim. É para mim que estou aqui em cima, é para você que conhece Jesus, que tem acesso a Jesus, que lê a palavra de Jesus, que frequenta uma igreja. Quem tem que deixar tudo para seguir Jesus não é o mundo. Diga, sou eu. Vamos voltar para o texto. Olha o que diz o verso 21. A tudo isso tem obedecido desde a... Lucas 18, 21. Pronto, agora você se conectou. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Quem está diante de Jesus, irmãos, é um crente. Você está compreendendo? É um homem exemplar. É alguém que pratica a palavra, praticava princípios. Olha o que ele diz, o texto. Disse ele, ao ouvir isso, disse Jesus, volte ao verso 20. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua. Verso 21. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Era uma pessoa que foi criada, que cresceu na igreja, andando nos caminhos de Deus. Não matava, não roubava, não adulterava, melhor do que muito crente ou líder dos nossos dias. Verdade ou não? Verdade. Alguém exemplar. Não mato, não adultero, não roubo, eu honro meu pai e a minha mãe. Então preste atenção, queridos, que para seguir Jesus nós precisamos ir além. Amém? E é possível. E você não está sozinho. Você tem a maior ajuda. Eu tenho, nós temos. Dada por Jesus. Enviada por Jesus. Você não está sozinho. Não caia nesse engano, é muito difícil, pastor. Não. É questão de decisão. A pessoa que quer fazer o certo, ela consegue. Sim ou não? Sim. Consegue. Principalmente nós, a igreja de Jesus Cristo, que temos a palavra de Deus, que temos as instruções, que sabemos o caminho, que já ouvimos a voz de Deus, que já sentimos a presença de Deus. Se a pessoa quiser fazer o certo, ela vai fazer. Vai ou não vai? Assim como quem quer fazer o errado, faz o errado dentro da igreja. Estou falando alguma mentira aqui? Faz o errado. Lê a Bíblia, conhece, prega. Mas na hora de praticar, tudo errado. Não está seguindo Jesus de verdade. Porque o que está faltando?
renunciar essa mentira, renunciar essa maneira de agir, renunciar esse sentimento ruim que possa estar no coração. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Diga, falta uma coisa. Para cada um de nós, falta uma coisa. Amém ou não amém, igreja? Amém. Estou sendo generoso. Porque para ser mais sincero, e vamos ser sinceros, para cada um de nós, falta algumas coisas. Sim ou não? Sim. Vamos parar, que senão a gente vai chegar até em milhares de coisas. Mas vamos continuar. Falta ainda uma coisa. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e... Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou, vai lá, porque falta uma coisa, faz essa renúncia, depois você me segue? Porque Jesus nos chama para segui-lo de verdade. De verdade. Não é seguir Jesus e continuar no erro. Não é seguir Jesus e não abrir mão do pecado. Não é seguir Jesus e não se importar com os nossos defeitos que nós temos. Sim ou não? Todos nós temos defeito. Agora, nós precisamos nos importar. Não, Deus, eu preciso melhorar. Senhor, eu não aceito permanecer caindo no mesmo pecado. Eu não aceito ser escravo do pecado. Eu quero a minha libertação. Tem alguém aqui para dizer amém? Amém. Temos que lutar por isso. Porque Jesus falou, vai lá, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, e depois você vem me seguir. Porque Jesus é Deus. Ele sabia qual era o ponto fraco daquele jovem. Sim ou não? Sim. Daquele homem. Jesus conhece você, conhece eu. Ele nos conhece. Ele sabe aonde a gente precisa renunciar para segui-lo de verdade. E não se engane, igreja. Ou nós vamos atrás disso, vamos buscar isso, ou nós corremos um sério risco de nunca servi-lo de verdade. Diga misericórdia. Misericórdia. Isso é real ou não é? Sim. Porque como é que eu vou seguir Jesus a minha vida toda e permanecer com defeito sério no meu caráter? O homem não roubava, tem crente que rouba. O homem não adulterava, tem crente que adultera. O homem honrava pai e mãe, tem crente que não honra. Isso é sério ou não é? Vai, vende tudo que tu tem, depois você me segue. Porque sabe qual é o nosso erro? A gente quer seguir Jesus com um monte de coisa ruim na nossa vida. É ou não é verdade? Tem um monte de coisas dentro de nós. Defeitos de caráter, sentimentos ruins no coração, pensamentos imorais, orgulho e tantas coisas. E estamos seguindo Jesus. Só se for o Jesus da nossa cabeça, não da Bíblia. Amém? Porque o da Bíblia, irmãos, ele nos ama, glória a Deus, mas ele nos pede, vai lá, faz essa renúncia, depois você vem, eu vou estar te esperando. Vou caminhar com você com o maior prazer. Nós vamos andar juntos. Você vai crescer ao meu lado. Você vai romper ao meu lado. Você vai conquistar. Você vai ser feliz. Amém? Então, com Ele, queridos, nós vamos mesmo viver bem. Vai melhorar a nossa vida. Tudo vai ser diferente. Glória a Deus. Então, existe benefício. Para seguirmos Jesus de verdade, temos que deixar tudo o que nos atrapalha. Mateus capítulo 13, verso 24. Abra sua Bíblia em Mateus 13, 24. Está aí na tela? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse, falta ainda uma coisa. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, eu acho que eu falei o verso errado. Deixa eu, só um minutinho, perdão.
13, o que eu falei? Perdão, 44. 13, 44, o mesmo capítulo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, diga, cheio de alegria, foi e vendeu tudo, diga tudo, o que tinha e comprou aquele campo. Verso 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo, diga tudo, o que tinha e a comprou. Então, preste atenção o que a Bíblia está dizendo, irmãos, que quando alguém encontra o reino de Deus, ela abre mão de tudo. Diga tudo o que, pastor? Tudo que atrapalha ela de servir ao reino de Deus. Amém? Ela abre mão de tudo. Por quê? Porque ela encontrou um tesouro. Amém? Porque o reino de Deus é um tesouro. É o reino de Deus que vai curar você, que vai libertar você, que vai transformar sua mente, seu coração, que vai mudar sua casa, sua família, o seu casamento. É o reino de Deus. Nenhuma outra instituição, vou colocar assim, tem poder para fazer algo por nós. Ninguém mais. Pastor, meu patrão vai mudar a minha vida. Duvido. Vai não. Ele pode te dar a oportunidade de você fazer um bom trabalho e você crescer na empresa. É isso que ele pode fazer, né? Mas mais do que isso, só o reino de Deus. Quem está entendendo isso, amém? Amém? Só o reino de Deus. Então, quando nós encontramos, quem aqui encontrou o reino de Deus? Amém. Você tem que deixar tudo que te atrapalha. Sim ou não? Temos que abrir mão. São tantas coisas que nos atrapalham. É ou não é verdade? Exemplo, pessoas. Tem pessoa que atrapalha outras pessoas de servir o reino de Deus? Muito. Tem muita amizade que não é de Deus, é do diabo. É para parar a tua vida, para amarrar a tua vida, para te atrapalhar, né? Então tem pessoas, tem sentimentos que muitos de nós carregamos dentro de nós. É ou não é verdade, igreja? Sentimento. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar meu pai, de perdoar minha mãe, meu irmão. Tu está carregando eles nas tuas costas. Tu está atrasando a sua vida. Mas você não sabe o que ele fez comigo, não importa. O meu disse que eu nem era filho dele. A minha mãe me deu. E você acha que eu vou ficar... eu vou guardar aqui esse sentimento... vou ser revoltado, rebelde. Eu vou matar todo mundo. Para com isso. Jesus te alcançou, meu irmão. Vai viver a tua vida com Jesus. Glória a Deus. Orgulho, irmãos. Tem pessoas orgulhosas. Você conhece a Bíblia. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. A pessoa orgulhosa, ela vai cair, vai ser feia a queda. Tem crente orgulhoso? Muitos. Muitos. E o que nós precisamos fazer? Nos humilhar. Nos render ao Senhor. Buscar a ajuda, o auxílio que nós temos na palavra. Para tirar todo orgulho, irmãos. Não é feio a pessoa dizer, olha, eu tenho orgulho. Feio é você morrer e esse orgulho te levar para o inferno. Isso que é horrível. É ou não é verdade? Porque todos nós temos um pouco de orgulho. Esses dias eu estava vendo uma ministração do apóstolo Hermínio e ele falou uma coisa, eu falei, uau, eu pensei que eu era uma pessoa tão humilde. Falei, nossa, eu tenho esse tipo de orgulho. Porque ele deu exemplos, né? É o Espírito Santo que usa essas pessoas. E aí eu cheguei à conclusão, eu falei, então isso é orgulho? Eu jurava que eu não sabia. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar naquela área. Amém? Para que aquilo saia da minha vida. Porque eu preciso deixar, diga tudo. Tudo para seguir Jesus. Amém? Porque nós temos um alvo, o céu, diga o céu. Então, se nós temos o alvo e o nosso alvo é o céu, não passa lá, meu irmão. A porta é estreita e o orgulho é grande. Não é que vai passar, trava na porta.
né? Então tem que se livrar dele agora. Diga amém. Amém. Diz para quem está do lado, fala, se livra, meu irmão, desse mal. É verdade, irmão. Tem tanto exemplo na Bíblia, né? Tem tanto exemplo de pessoas que não deixaram tudo para seguir Jesus, e elas até iniciaram a caminhada. Quem começou a caminhar com Jesus? Levanta a mão. Todos nós. Todos nós. Mas quem garante que a gente vai passar lá naquela porta estreita? Quem é que garante? Se Jesus voltasse hoje, quem iria com clareza, certeza, convicção passar lá? Você não sabe. É verdade. Talvez se você está orando muito pouco, buscando a Deus muito pouco, você acha que você passa. Estou prontinho, ó, 0 quilômetro, só esperando já para subir com as carruagens celestiais. Deus está trabalhando em nós, amém? Deus está trabalhando no nosso coração, né? Na nossa vida. Então Deus está trabalhando, diga glória a Deus por isso. Mas nós temos exemplo na Bíblia de grandes homens que não deixaram tudo, que empurraram, não, vou servir a Deus assim. Não, eu vou para o céu assim mesmo, com 2 esposas. Eu vou para o céu roubando, porque Deus sabe que eu preciso. Eu vou para o céu mentindo, porque é só uma mentirinha, e Jesus entende. Irmãos, para ser sincero, a gente acaba pensando assim. Porque se somos crentes em Cristo Jesus e não deixamos essas coisas, o que a gente está pensando? Que ele vai voltar e nós vamos subir. Né? Jesus vai fazer vista grossa e vai deixar passar só esse pecadinho. Vai não. Vai não. Segundo as Escrituras, ele não vai não. Amém? Vai não. Então a gente tem que vigiar, irmãos, e fazer uma análise, ser sincero com Deus, pedir para Deus mudar, pedir para Deus curar, pedir para Deus libertar. Porque todos nós precisamos disso. Amém? Todos nós, sem exceção nenhuma. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Samuel 16, 1, a Bíblia vai falar sobre um rei, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Quem já ouviu falar do rei Saul? Irmãos, o rei Saul começou bem? Sim. Deus colocou ele como rei porque ele era um cara, né, exemplar naquele momento. Era um líder, um bom líder, de caráter, obediente. Mas o problema não é como começa. Diz para quem está falando, o problema não é o começo, não. Digo, o problema é como termina. Sim ou não? Porque todos nós começamos a seguir Jesus apaixonados por ele. É verdade ou não é? Claro que nós ainda estamos apaixonados. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora, até o final da caminhada, como é que estaremos? Pastor, sei não, hein? Agora, tanta coisa acontecendo, né? Verdade? Como que nós estaremos? Como estaremos naquele grande dia? Será que saiu os orgulhos, as mentiras, os pensamentos errados, os sentimentos errados? Será que vai dar tempo de tirar tudo isso? Porque normalmente o ser humano se acomoda. É verdade ou não é? Por exemplo, quando tem algo para a gente fazer daqui tantos dias, o que a gente faz? Não, está longe. Ixi, depois eu vejo isso. Não é só amanhã, você dorme, meu Deus, está na hora. Deixou para a última hora. Lembra das 5 virgens que não tinham o azeite? Senhor, abre-nos a porta. Não tem como, já fechou. Diz assim, 1 Samuel 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei, diga misericórdia. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém.
eu enviarei a Jessé, escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. O que aconteceu aqui, irmãos? Saul seguiu a Deus sem renunciar a nada. Saul quis seguir Jesus sem obedecer. Saul quis seguir Jesus sem tirar o orgulho. Saul quis seguir Jesus com as suas práticas antigas, com seus hábitos antigos, que ia contra a palavra de Deus. Ele não se submeteu às Escrituras, ele não seguiu princípios, ele não ficou firme nos mandamentos. Ele falou, é o seguinte, eu vou pegar aqui e vou fazer do meu jeito, da minha cabeça. Ele tinha um líder sobre ele, quem está entendendo? Deus foi muito direto com Samuel. Samuel, por que você está perdendo tempo com Saul? Ou seja, eu dei todas as oportunidades, quem está entendendo? Eu dei todas as ferramentas, vai dizendo amém. Eu que ensinei, eu mostrei, eu coloquei pessoas, eu levei para a igreja, eu mostrei a palavra, mas ele quer ficar assim. Sai fora, Samuel, vai para Belém. Se ele não quer, vou ungir outro. Irmãos, Deus não mudou, você entende isso? Isso é muito sério. Quantas pessoas investem em nós? Quantas palavras, quantas conferências, quantas imersões, quantos ensinos. E quando a gente olha para nós, mesma vida, mesmas práticas, mesmas mentiras, mesmo defeito de caráter, mesmo sentimento errado, mesmo pecado. Até quando nós vamos brincar com Deus? Até quando vamos imaginar um Deus que não existe? Uma palavra que é legal, mas não é bem assim. Como tem uma igreja, um pastor, que ele defende que as escrituras sejam atualizadas. Ou seja, vamos tirar algumas coisas, porque não é bem assim. E a Bíblia é clara quando diz, ai daquele que acrescentar ou tirar algo da minha palavra. Isso é tão interessante que existe líderes, igrejas que caminham com esse pensamento. E quando você não vai não. Se você assistir um culto, uma palavra, um louvor, você fala, uau, mas parece tudo muito alinhado com as Escrituras. Parece que, de fato, assim. Porque você acha que Satanás vai enganar alguém de qualquer jeito? Não, ele vai investir. Ele vai fazer bem feito. Porque a mentira parece com a verdade. Foi isso que Saul tentou fazer. Mas você sabe que de Deus não se zomba. Amém? Amém. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então Saul brincou. Juízes capítulo 16, versículo 20. Saul foi um bom rei por um período. Assim como Salomão foi um bom rei durante um período. Nós não podemos ser um bom crente só por um período. Amém? Porque nós temos um destino. Aponta aí para o céu. Nós temos um destino. Amém? E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Juízes capítulo 16, verso 20, diz assim, então ela chamou Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou, escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Diga misericórdia. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão foi outra pessoa, um homem de Deus, cheio da força de Deus, um nazireu, consagrado, criado na igreja, cresceu nas escrituras, obedecia princípios, obedecia mandamentos, foi ensinado pela sua mãe, mas Sansão cresceu. Amém? Porque até aqueles que estão debaixo de nós, na nossa casa, uma hora vai crescer. E uma hora vai ter que andar com as próprias pernas.
vai ter que tomar as próprias atitudes. O que nós podemos, como pai, é colocar dentro dele a palavra, ensinar a palavra, exortar na palavra. Amém, pais que estão aqui? Agora, o dia que eles crescerem, eles vão ter que decidir por eles. Sim ou não? Com certeza. Então, Sansão cresceu, né? Mas ele acostumou ao pecado. Ficou brincando. Não podia ver mulher. Verdade. Não podia, não faz mal, não. Uma aqui, outra ali. Eu sou forte, eu sou de Deus, eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, seja lá o que for, eu tenho uma força. Então ele brincou com Deus. Nós, como igreja, não podemos brincar com o pecado. Amém? Não podemos. Ah, só isso aqui, não, só isso ali. Nós temos que decidir. O certo é o certo, o errado é o errado. E tem poucas pessoas que têm coragem de fazer o certo. Poucas pessoas. Ah, mas desse jeito não dá, não. Não, Saul. Não era assim, Saul. Era para obedecer o que eu te falei. E dessa outra maneira, não dá para fazer assim? Não. Dá para fazer do jeito da palavra. Amém? Se você quer ter êxito, se você quer ter sucesso, se você quer viver bem, se você quer ter Jesus, se você quer ter a presença de Jesus na tua vida, nós temos que fazer o correto. Amém? E não brinque, porque as oportunidades passam. Sim ou não? As oportunidades passam. Quantas pessoas, irmãos, que conhecem Jesus, que já serviu a Jesus, que teve momentos preciosos com Jesus, morreram no pecado. Quantas pessoas? Nós temos um amigo, tínhamos, muito próximo, que comia conosco, que andava conosco, que ia para a igreja conosco, que participava da célula conosco. Ele faleceu, ele morreu. Quantas vezes eu vi aquele rapaz se converter, não, reconciliando? Quantas vezes? Umas 5, só que eu vi. Umas 5. E voltava, e voltava, e voltava. Chegou um dia que o diabo levou. De uma maneira trágica, muito feia. Chegamos a visitá-lo muitas vezes, a se aproximar, a trazer para perto, a aconselhar, mas não deu ouvidos. Continuou em uma vida dupla, Deus e o diabo, céu e inferno. E de Deus não se zomba. É muito sério as nossas atitudes, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o espírito. Coloca para nós na tela aquela imagem com 5 versões aí. É um versículo pequeno. NVI, não apaguem o espírito. NVT, não apaguem o espírito. NAA, não apaguem o espírito. ARA, não apagueis o espírito. NTLH, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Quem é que pode fazer isso? É o crente. É ele que tem o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo: não apaguem, não atrapalhem a obra que ele começou na sua vida. Porque se tem alguém que pode atrapalhar, nem o cão, nem o capeta. Ah, pastor, o capeta atrapalhou, tudo atrapalhou. Não, foi você. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o capeta não toca. Você está entendendo? Verdade. Então quem é que pode te atrapalhar? Somos nós, com a mentira, com a falsidade, com a fofoca, com o pecado, com o mau caratismo, com as desculpas. Ah, sabe o que aconteceu? Sei não, Deus é que sabe. Diz assim, a partir do verso 16: alegre-se sempre, sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Até na igreja, você viu algo ruim? Retenha o que é
bom. Amém? Vou embora. Seu bobo, você não está seguindo a palavra. Continuando. Afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Diga amém. Amém. Então veja aqui, irmãos, tudo que a Bíblia está dizendo. Orem sempre, diga oração. Ore constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus, ou seja, precisamos andar sempre orando, constantemente. Pastor, eu sou crente, mas eu não oro. Você não está seguindo Jesus de verdade. Tem como, porque você está sem contato com Ele. Quem está entendendo? Eu não estou dizendo que você tem que tirar 1 hora de oração, mas você precisa ter contato com o seu Senhor. Amém? Você precisa se comunicar com o seu Salvador. Você precisa falar com aquele que já está dentro de você. O Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. Alegre-se sempre. Já viu o crente que vive emburrado e triste? Sim ou não? Tem. E aí? Não está praticando. A Bíblia está dizendo alegrem-se sempre. Sempre. Pastor, e das guerras, tem que se alegrar também. Orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias. Em qual circunstância? Só nas boas? Em todas. E por que tem crente que vive murmurando? Não está seguindo Jesus de verdade. É essas renúncias que nós precisamos fazer. Se alegrar, aonde? Quando a situação não está boa. Orar quando eu estou sem vontade. Dar graças quando não está acontecendo o que eu quero, o que eu gostaria. Quando eu ouço algo que eu não gostaria, graças a Deus. É um milagre, mas tem que ser. Lá na empresa, falaram algo para você. Amém, glória a Deus. Pastor, não, filho, não é momento. Glória a Deus. Se Deus está usando, né, o meu líder, como Samuel foi usado na vida de Saul, glória a Deus. Agora, Saul deu glória a Deus? Atraiu para ele a glória. Eu fiz isso porque eu achei que seria melhor. Eu já fiz isso, irmão. Eu estava numa reunião com o nosso pastor, nosso querido apóstolo Francisco, e aí tinha outro irmão que já era mais experiente que eu naquela reunião, né? Infelizmente, esse irmão não está mais, né? Olha só, para você ver que não tem essa de tempo, viu? Eu tenho 20 anos de crente, e daí? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas o que tem? E aí, eu todo empolgado, né? Na reunião, eu falei, apóstolo, eu estou com tal, uma ideia de fazer assim. Aí ele falou assim, como foi que ele falava mesmo? Querido. Mas eles falavam uma frase. Ah, legal. Mas aí o pastor que estava do meu lado mais tempo, né, era disciplina, ele falou assim, quando ele fala assim, legal, é porque não é legal. Eu estava chegando, eu falei, entendi. Mas a gente tem que aprender, amém? Ninguém nasce sabendo. Eu falei, entendi. Talvez eu use isso. Use isso quando você chegar, legal. Aí você vai saber que não é legal. Mas tem gente que é tão cabeção, aí ele falou que é legal porque é legal mesmo. Mas vamos lá. Eu entendi depois, né? Então, o que a gente precisa fazer, irmão? Viver isso aqui que a Bíblia está dizendo. Não a pessoa, hoje em dia, está muito complicado. Porque congregar é maravilhoso. Fazer parte de uma congregação, isso é bom demais e é necessário. Você tem que pertencer a um lugar, amém? Porém, queridos, você precisa entender, se você quer andar com Jesus, se você quer permanecer em Jesus, se você tem um plano de morar no céu, você precisa buscar a Deus. Você precisa deixar Deus te tratar, viu? A pior coisa, irmãos, é quando a gente se torna um dinossauro. Quem já ouviu falar crente dinossauro? É aquele crente que já é muito antigo na caminhada, mas ele não tem mudança da vida dele.
ele ainda é ranzinza, ele ainda é emburrado, ele ainda não ouve, ele não se submete, ele não obedece. Irmãos, isso é um risco muito sério. Quem lembra da palavra que eu compartilhei do apóstolo Hermínio? Ele disse uma palavra muito profunda. Ele disse, olha, que nós temos um tempo de ser transformados, de mudar. Deus tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Quando passa muito tempo, tenha temor mesmo, eu também tenho, porque eu estou incluso. E a gente não muda, irmãos, corre um sério risco de estar se cumprindo Hebreus capítulo 6, versículo 8 na nossa vida. Nós fomos chamados para frutificar, para dar bons frutos. Amém? Nós fomos chamados para isso. Claro que a gente vai chegar cheio de carrapato, né? Mas aí vai sendo tratado, vai tirando, toma um comprimido, os carrapatos vão caindo, né? Põe aqui um óleo no... Já viu isso? Aí os carrapatos vão saindo, devagar a gente vai sendo tratado. Aquele que ficava com raiva já hoje já consegue ouvir. Aquele que não obedecia agora já obedece. Ou seja, é um processo em todos nós. Amém? Agora, quando a gente insiste em permanecer no erro, a gente corre um sério risco. Amém? Tá dando para entender? Glória a Deus. Vamos continuar. 1 Tessalonicenses, já li. Eu quero seguir Jesus, então, o que está me atrapalhando? Ou o que pode me atrapalhar? Sabe o que pode nos ajudar para ficar melhor? A seguir Jesus de verdade? Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 7. Jesus, ele nos deu algo, uma ferramenta preciosa para que você caminhe com Jesus, para que você ande com Jesus. Nós não estamos sozinhos, amém? Capítulo 16, verso 7 diz assim: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Amém? Mais uma vez, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amém? Então, quem é que vai nos guiar na verdade, irmãos? O Espírito Santo. Seguir Jesus de verdade só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Como é que está o nosso relacionamento com Ele? Como é que está o nosso relacionamento? Pastor, meu relacionamento com a igreja está ok, não falta um culto. Glória a Deus, até aí. Agora você precisa passar para o próximo nível. Ouvir o Espírito Santo, perguntar, conversar, falar. Irmãos, Jesus não envia algo que não fosse eficaz. Amém? Ele disse, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro, ajudador, auxiliador, cada versão vai falar uma palavra. Tem várias palavras falando sobre o Espírito Santo, um conselheiro. Então veja você que para tudo na vida nós vamos precisar do Espírito Santo. Um crente que ora, que não fica murmurando, que é transparente, que obedece, que se submete, que lê Bíblia, essa pessoa, ela não vai errar, porque o conselheiro não vai deixar. Agora, onde é que está a maior falha? A gente não ouve ele. Presta atenção, Jesus enviou ele para estar comigo e contigo. Ele não vai deixar você errar. Você está em uma dúvida, para e fala com ele, se conecta com ele. Imagine se toda pessoa consultasse o Espírito Santo para casar. Ninguém ia casar errado. Isso é muito sério, porque o casamento determina o seu futuro. E tem muito jovem que não compreende isso. Não entende. Eu gostei, eu estou sentindo. Irmão, você pode estar morrendo de amor, de paixão.
Mas se o conselheiro, se o ajudador, se o Espírito Santo não confirmar, sai fora. Renuncia. Vai ser muito melhor para a tua vida. Muito melhor. Casamento é maravilhoso. É bênção. É top. Agora, quando casa errado, é uma droga. Acaba com a vida da pessoa. Se você não passou por isso, graças a Deus, você conhece alguém que passou. Sim ou não? Por isso que você tem que ter critérios. Vá para a Bíblia, vá para a palavra, analise as escrituras, faça a prova com Deus. Fala com Deus. Nós estávamos em compromisso já. Eu e essa jovem linda, que é apaixonada por mim. E a gente orava, irmãos, a gente orava. Ela sempre durona, orando para saber. Deus já falou, menina, para com isso. Mas é verdade isso, ela sempre orando, eu também, né? Só que eu tinha fé já, né? E ela orando. Porque até o dia, meu irmão, se Deus falar não, tenha juízo, volta atrás. É muito melhor. Ah, mas está tudo pronto, meu irmão, pode estar tudo pronto, mas é melhor do que tu estragar a tua vida. Ali passa aquele momento, cura o sentimento, vai embora depois, mas quando casa errado, já era. Já era. Tem uma história de um rapaz, quando eu comecei a trabalhar nessa área que eu trabalho, eu fiz um curso, né, técnico de impressora, e você sabe que o curso ele só ensina a teoria, né? Você vai ter que ir para a prática para você aprender. Eu acho que tudo é assim. E aí quem me auxiliava era esse jovem, um jovem rapaz, da comunidade. Olha que interessante, eu sempre tive ligado da comunidade. Isso faz 22 anos atrás. Eu era solteiro. 22 anos atrás, quando eu cheguei em Manaus. E aí eu fiz o curso, aprendi teoria, mas na prática eu ia lá na loja que ele trabalhava. Porque o meu patrão, que era o meu padrasto, era amigo do patrão dele. Né? E eu ia lá, ele falou, vem aqui, ele era um cara muito de Deus. Vem aqui, eu te ensino. Tal. Ele tinha até uma voz mansa assim, parecia um anjo falando. Vem aqui, eu te ensino, e não sei o quê. Eu falei, amém. Aí ia lá e tal, ele me ensinava. Aí, detalhe, esse rapaz se apaixonou por uma moça da igreja dele. Abre os olhos, tá? Não é porque está na igreja que é benção. Da igreja dele. Chegou com o pastor dele era o Juvenal. E aí o pastor Juvenal falou, olha, eu não acho que é momento, espera um pouco, essa moça acabou de sair de um relacionamento, né? Então espera, tal, não se agonia, vamos orar. Não, pastor, mas é isso mesmo, é isso. Cara, aquele jovem era uma benção. Ele era mais velho que eu já, na época, né? E aí ele foi lá e casou. Quando acabou não, eu fui para o casamento dele, só que eu não sabia dessa história. Tinha acabado de me converter, eu não sabia de nada, né? Isso eu ouvi depois de 20 anos numa reunião de pastor. Quando o pastor Juvenal contou a história, eu falei, eu sei que ele está falando. Eu falei, é aquela pessoa. E aí depois ele voltou com o pastor, olha pastor, é o seguinte, tá assim, assim, assim. Ele falou, meu filho, eu não quero saber. Pastor top, hein? Deus vai te dar um pastor assim. Eu não quero saber, porque eu te aconselhei, eu te falei, agora você vai até o final com ela. Eles não estão mais em Manaus, foram para Curitiba, há muitos anos atrás, né? Mas o detalhe, nós precisamos estar ligados, conectados à voz de Deus. O Espírito Santo fala. Amém? O Espírito Santo fala. Então, olha os nomes do Espírito Santo na Bíblia. Conselheiro, consolador, auxiliador, encorajador. Então, é alguém determinante para a tua vida. É Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Amém? E para a gente terminar, Lucas 18, lá no verso 28, eu não sei se você prestou atenção nessa parte, diz assim, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo, diga tudo, o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade,
ninguém, diga ninguém, que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era e muito mais vezes na era futura a vida eterna. Amém? Então, só essa passagem, irmãos, é suficiente para nós renunciarmos tudo, diga tudo. Tudo que nos atrapalha de seguir a Deus. Sim ou não? Jesus está dizendo que você vai receber muito mais. Você vai receber nessa vida, ou seja, você não vai ter uma vida derrotada. Amém? Por quê? Porque você está renunciando por causa do, diga, reino de Deus. Não é por causa da tua igreja, não. É por causa do reino de Deus. Porque esse é o entendimento que a igreja precisa ter. É por causa do reino. É por causa do rei. Não é por causa de pessoas. Você está entendendo? Então Jesus é bem claro. Pedro, você conhece. E aí, mestre, e nós? Deixamos tudo. O que nós vamos ganhar? Ele falou, não tem ninguém que tenha tido a coragem de renunciar. Seja lá o que for. Namorado, pessoa, coisas, não importa o que for. Por amor a mim, por causa do reino de Deus, que não receba na presente era, diga agora, e muito mais vezes na era futura, diga no céu, a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Pode servir a ceia. Nós vamos ceiar nesse momento.